Eu quero saudar você que chegou a tempo para mais esse culto de adoração a Deus, para o estudo da sua palavra. Você também que nos assiste pela internet, eu quero saudá-lo e peço a Deus que abençoe você onde você estiver, assim como nos abençoe aqueles que viemos à adoração nesse momento. É possível que alguns tenham chegado à casa do Senhor nessa noite, trazendo assim um grande motivo de alegria e de júbilo no seu coração. Outros aqui chegaram trazendo algum tipo de tribulação, algum tipo de necessidade especial, querendo esclarecimento do Senhor, querendo ser tocado pelo Senhor, querendo perceber que Deus se interessa particularmente por você. Eu trago uma mancha de tristeza hoje. Meu tio, com 76 anos, foi sepultado hoje por volta de 13 horas. Muito querido, viveu muitos anos conosco em casa, mas ele foi apenas um menino crescido. Teve um problema com meningite quando ele era bem criança ainda. E há uns 30 dias atrás, ele foi ungido. E ele dizia naquela circunstância aceitar o poder de Cristo para a salvação da vida dele. Nós esperamos assim que, pela misericórdia do Senhor, muito em breve, quando se cumprir esse sonho que a Poliana cantou entre nós, acerca de que ela não sabe porque ele ainda não veio, mas quando ele vier, certamente, ele nos trará restauração, transformação e vida. Não mais lutaremos com os problemas, com as inquietudes tão pequenas como essas que lidamos no nosso dia a dia. Como se a luta pelo pão, a luta pelo vestido, a luta pelas coisas que passam, fosse aquilo que de fato interessa na nossa luta nesse mundo. Há muitas pessoas cujo foco, cujo objetivo na vida é construírem os seus castelos e realizarem os seus sonhos. Como se a vida nesse planeta fosse, na verdade, o seu verdadeiro quinhão. O seu presente definitivo. Mas a palavra de Deus nos diz que isso é quimera, isso é apenas um equívoco daqueles que se fiam nas coisas desse tempo. Porque o reino de Deus, a realidade eterna daqueles que vivem em harmonia com a vontade do Deus eterno, esses é que de fato, que de certa forma estão perdendo a sua vida, esses é que de fato estão investindo tesouros, guardando tesouros na casa do Pai. Afinal, era precisamente isso que Cristo dizia naquele grande sermão da montanha. Aquele que achar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida nesse mundo, esse de fato é que vai encontrá-la. Porque estará certamente depositando os seus tesouros no reino de Deus. Para você que hoje vem pela primeira vez nesse domingo à noite, eu vou dar uma informação para você, você que também nos assiste pela primeira vez na internet. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, uma série de estudos. Começamos em meados do ano passado e devemos ir até meados de 2013. Nós queremos estudar todas as visões do Apocalipse. O Apocalipse é um livro que é apresentado em 22 capítulos. Desses 22 capítulos, nós temos uma abertura no capítulo 1, versos 1 a 9, que é simplesmente a introdução do livro. E depois nós temos o encerramento no capítulo 22, versos 10 a 21. E entre a abertura e encerramento, nós temos um conjunto de 8 visões. Veja, o Apocalipse foi dado por Deus com um claro objetivo: advertir o homem, desde os dias de João até o momento final do grande encontro com Cristo,
acerca de tudo aquilo que a humanidade haveria de enfrentar, as placas ao longo do caminho que nós haveríamos de ver, para que ao longo dessa caminhada tivéssemos absoluta noção do ponto em que estamos, de quanto ainda falta caminharmos para o momento do grande encontro. É bem verdade que Cristo havia advertido os discípulos de que acerca daquele dia e hora ninguém sabia, apenas o Pai nos céus, o dia do grande encontro. Então, embora nós não tenhamos a data marcada, e quando você vê alguém marcando datas para o fim do mundo, não creia, porque isso é um engano, isso não está registrado na palavra de Deus. E nessa igreja, nós nos vinculamos a apenas aquilo que é ensinado na palavra de Deus, porque do nosso ponto de vista, as doutrinas de Deus estão acima das doutrinas humanas, dos pensamentos humanos. Então, se alguém marcar datas, não creia nisso. Mas para que nós não estivéssemos perdidos ao longo da estrada, como é ruim você sair de casa, ir para um destino e não ter noção de onde você está. Normalmente aqueles que vão fazer os seus trajetos de viagem, quando podem e não têm algum recurso, não conhecem a estrada, é bem possível que ele se informe quais são as placas, como vou fazer para chegar. Deus, no seu cuidado e amor pelo ser humano, Ele fincou estacas e pôs placas ao longo desse caminho. Placas tão gigantes, com letras tão claras, que mesmo uma criança atenta, que busque o conhecimento de Deus, não precisaria ser enganada. Esse livro fantástico é, portanto, um resumo final, uma síntese, um sumário daquilo que Deus queria que estivesse na sua mente e na minha, de forma absolutamente clara, para não nos confundirmos ao longo da trajetória. O Apocalipse é, portanto, esse conjunto de 8 visões. As 4 primeiras, a visão das igrejas, dos selos e das trombetas e do grande conflito, elas têm que ver praticamente que com a parte histórica, ou seja, aquilo que se cumpriu desde os dias em que João recebe a revelação do Senhor na ilha de Pátimos, no fim do 1º século, até os nossos dias. E as 4 visões seguintes, as pragas, a queda de Babilônia, o milênio e a Nova Jerusalém, ainda se encontram no futuro. Estamos estudando a visão das trombetas. E na visão das trombetas, o que tem que ficar claro para você é isso. Quando você pensa em trombeta, pense num grito de Deus, um sinal de alerta. Eu vou repetir, pelo menos algumas figuras, algumas imagens que eu tenho tentado transmitir a vocês. Imagine a mãe que está com a panela de água fervendo no fogão na cozinha, lavando louças, e a criança pequenina de 3 anos se aproxima da panela, da alça, e ela está a ponto de levar a mão para ver o que tem na panela. E a mãe do outro lado, percebendo o risco, ela grita: meu filho, não faça isso, não toque. Deus muitas vezes grita. Isso é o que nos dizem as trombetas. São sérias advertências de Deus, através de fatos na história, para que olhando para isso, olhando para o desastre de algumas comunidades de fé, de alguns grupos religiosos, de algumas nações, percebamos através da punição que essas nações receberam, esses gritos de Deus, o que de fato está reservado para aqueles que desatenderem, se recusarem a ouvir os seus gritos de amor. Nós vimos que as 2 primeiras trombetas formavam um par. A primeira trombeta tinha que ver com a destruição de Jerusalém no 1º século. Veja, afinal, o Deus de amor que havia chamado Abraão poderia tirar a sua proteção de Jerusalém, a ponto de que os exércitos de Tito
fizessem um cerco ao redor dos muros da cidade de Jerusalém, de modo que dentro da cidade, depois de 2 anos de cerco, já não houvesse comida, não houvesse água, e de sede e de fome, mães em Israel tivessem cometido a insanidade de, para saciar a fome física, ter comido a carne dos seus bebês depois de mortos. A história registra isso. Joséfo, o grande historiador judeu do primeiro século, aquilo que havia sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, Isaías, estavam agora no ano 70, 1940 anos atrás aproximadamente, estava tendo lugar na história do mundo. Fatos que foram preditos em 600, 700 antes de Cristo. A filha do meu povo, porque se rebelou contra mim, não quis se colocar sob as minhas asas. Você se lembra de Cristo chorando sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis proteger você, como a galinha protege os seus pintinhos, mas você não quis essa proteção. E porque você não quis essa proteção, como consequência, Cristo dizia, a sua casa se tornará deserta. Não restará desse templo glorioso, onde o meu nome foi adorado durante centenas de anos. Não restará desse templo pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então essa é a primeira advertência. Quando Deus tira a sua proteção de Jerusalém, porque o povo se recusa a ouvir a voz de Deus, a responder de forma positiva aos convites de Deus. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que Deus tem chamado você. Eu não sei se é a primeira vez que você vem a essa igreja. Não sei se você tem sido despertado como outras pessoas aqui, por ouvir a voz de Deus através da Novo Tempo, através de outros ministérios dessa igreja, nossos hospitais, nossas escolas, nossos clubes de desbravadores, nossas ações dos jovens. A missão dessa igreja, todos os ministérios dessa igreja, têm um único objetivo: cumprir a ordem de Cristo. Quando ele disse, quando estava a ponto de deixar esse mundo e voltar para o Pai, ele disse, ide a todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o convite de Deus é que você se submeta a Ele, porque Ele te ama. Ele é de fato o Pai, amoroso e cuidadoso, que deseja proteger você e levá-lo de volta para casa. Aqueles que se recusam a ouvir esse convite de amor de Deus, o que o som desse grito está dizendo, quando Roma destrói Jerusalém, é que Deus não pode proteger aqueles que se recusam a ouvir a sua voz, aqueles que se recusam a obedecer às suas ordens, aqueles que simplesmente desprezam o amor de Deus. Aquilo que havia acontecido na primeira trombeta com Jerusalém, acontece agora com Roma, porque Roma havia adotado o cristianismo como sua grande religião. Mas ao invés de se submeter aos ensinamentos de Cristo, o que Roma faz é perverter os ensinamentos de Cristo no Evangelho. Trocar, por exemplo, a guarda do sábado para o domingo. No domingo se adorava o Deus Sol, mas Roma entende, através do seu bispo, o bispo principal, que mais tarde se tornaria o Papa, que era mister, seria bom trocar aqueles anos de perseguição, de crentes entregues no Coliseu às feras, crentes queimados, vidas ceifadas. Seria preferível estender uma bandeira de paz com o Estado, com o Império Romano, ainda que isso representasse
modificar os princípios eternos da palavra de Deus. Quando Roma faz isso, Deus também tem que tirar a sua proteção desse império, que havia se declarado cristão. Igreja Católica Apostólica de Roma. A Igreja Universal dos Apóstolos de Roma. Havia prevaricado, ou seja, havia concordado em alterar os mandamentos do Senhor, em clara desobediência. Deus retira a sua proteção e o grande império romano cai. No primeiro momento, a parte do império romano que cai é o império do Ocidente. Roma era a capital. Em seguida, na terceira trombeta, nós vemos que um anjo venenoso cai do céu. E as águas são contaminadas. Ou seja, Cristo é a água da vida, a pura água da vida. E as verdades puras e cristalinas que emanam da palavra de Deus foram transformadas em confusão. E eu fico impressionado com o impacto disso ao longo da história. Mesmo nos nossos dias, queridos, quando nós olhamos em todas as direções, e às vezes ouvimos pessoas dizendo assim: todos os caminhos levam a Deus. Esse grito é um eco de um grito antigo, que dizia que todos os caminhos levavam a Roma. Isso é mentira. Nem todos os caminhos levam a Deus. Você se lembra de Cristo dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Não são todos os caminhos, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Há ordem, há regras, há responsabilidades que são nossas. Não podemos obedecer o nosso Pai à nossa maneira. A verdade não é relativa como querem alguns. Não depende do seu ponto de vista ou do meu. A verdade é absoluta. Porque Deus é absoluto. Os filósofos vêm dizendo que absolutos não existem. Mas se você perguntar a um deles, você tem certeza? Sabe o que acontece? Ele não pode responder você. Porque se ele disser que sim, sim é um absoluto. Se ele disser que não, não é um outro absoluto. Então, a única coisa que ele pode responder para você é: eu não sei. Eu não sei se a verdade é relativa. Nós sabemos que não. Porque Deus é absoluto. E dele emanam os absolutos. Por exemplo, a sua verdade. Não há outro caminho. Pedro nos diz isso, que possa levar você ao céu. Porque não há outro nome dado entre os homens, por quem possamos ser salvos. Mas apenas e exclusivamente pelo nome de Cristo. Isso é um absoluto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida fora dele. Mas o erro poluiu a igreja de Cristo na terra. E ainda nos nossos dias nós vemos ecos desses equívocos. Quantas denominações religiosas, quanta confusão religiosa. Alguns estão nessa noite em diferentes templos nessa cidade, adorando, e imaginam que estão adorando a Deus. Mas Cristo disse: em vão me adoram, porque ensinam doutrinas de demônios. Percebe como isso é sério? Como você precisa de fato mergulhar nas águas cristalinas? Cristo havia nos advertido: o erro poluiria a igreja de Cristo na terra. Uma outra trombeta nos advertia que, além de poluir a igreja de Cristo na terra, colocaria uma nuvem negra nos céus, de forma que não poderíamos ver o sol da justiça brilhando. Quem é o sol da justiça? Jesus Cristo. Ele é a luz de Deus. É isso que João dizia no seu evangelho: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que nasceu nesse mundo.
se você quiser ser iluminado por Cristo, nenhuma nuvem se colocará entre você e Ele. Porque Cristo havia prometido, num dos seus discursos enquanto esteve na terra, que aquele que vem a Ele de forma nenhuma será lançado fora. Os gritos de Deus continuam. Sabe por que Deus dá esses gritos? Para que você esteja atento. Pode ser que você esteja bebendo de água suja, contaminada, poluída pelo anjo que havia caído do céu. É isso que esse texto nos diz. E como consequência dessa poluição, o céu se torna negro. E nós deixamos de divisar a Cristo como nossa única alternativa. As pessoas hoje têm ensinado uma outra coisa, o humanismo. Se você for a diferentes confissões de fé, eles estão dizendo que a realização de boas obras, o cuidado das famílias, o cuidado das pessoas, isso é que é de fato religião. E às vezes a gente olha para isso e diz, mas religião é isso mesmo? Depende. O homem não é o centro de tudo. É isso que o humanismo diz. O humanismo quer nos fazer acreditar que se estivermos profundamente ligados uns aos outros, preocupados com o interesse uns dos outros, isso é a religião de Cristo. E Cristo, se estivermos nessa atividade permanente, nem precisamos olhar para Ele, porque podemos fazer esse mundo melhor. A Bíblia diz isso é mentira. A única boa obra que pode proceder do seu coração, da sua vida, é aquela que nasce a partir do momento em que o Espírito de Deus transforma você. Percebe? À medida que nós nos ligamos a Ele, de fato nós queremos viver em paz entre as pessoas. Não é indo às pessoas que nós vamos a Ele. A ordem é inversa. É isso que Cristo ensina. Os homens estão ensinando que nós devemos nos unir e então teremos a aceitação do céu. Isso não é verdade. É outra mão. Nós estamos na contramão dessa filosofia humanista. Porque o humanismo coloca o homem no centro, mas do nosso ponto de vista, Deus é que está no centro. E Cristo diz que quando nós vamos a Ele, então é que nós somos transformados. E compreendemos os mistérios do reino de Deus. E então, de fato, nós voltamos aos seres humanos, querendo promover a unidade, a paz, a harmonia, a abundância. Mas não é porque esse bem esteja em nós, é porque nós somos cidadãos do reino. Percebe a diferença? Percebe os riscos? A linha tênue que separa a verdade do erro? Nós vamos voltar a esse assunto quando estudarmos Babilônia. Lá quando estivermos na visão do grande conflito e das pragas. Vamos então agora à sexta trombeta. A quinta nós vimos na semana passada. Diz assim o texto do Apocalipse: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Nós vamos fazer assim, nós vamos ler todo o texto dessa trombeta, e depois nós vamos voltar versículo a versículo, entendendo o que isso significa, ok? O texto continua assim: foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. João diz, eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão,
e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, ou seja, o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Bom, o que isso significa? Numa síntese, Edwin Thiel, ele diz que a 6ª trombeta, isso é um grande teólogo norte-americano, ele diz que a 6ª trombeta consistiu dos castigos que prosseguiram, abatendo-se sobre vastas porções da Ásia, África e Europa, sob o controle turco otomano. Vamos então retornar aqui ao primeiro verso e vamos tentar entender o que está escrito aqui. Bom, o 6º anjo toca a sua trombeta. Antes de prosseguirmos, eu quero lembrar rapidamente o que nós estudamos na 5ª trombeta, na semana passada. Você se lembra? Na trombeta anterior, nós já tínhamos ouvido falar de gafanhotos, que tinham características muito parecidas com essas. E eu contei a vocês a história do que é o gafanhoto do deserto. Vocês se lembram? Em anos em que há abundância de alimentos e de condições, eles reproduzem-se aos milhares. Numa primeira etapa, eles não têm asas, então eles caminham como se fosse um exército, extremamente grande. E toda a vegetação verde que eles encontram, eles vão destruindo pelo deserto. Isso não é Bíblia, isso é ciência. Se você, por exemplo, entrar aí no YouTube e sair pesquisando a história dos gafanhotos do deserto, você vai perceber que no início dos anos 60, eles causaram uma destruição enorme na região norte da África. Destruíram a alimentação que seria suficiente para várias cidades naquele ano. Tanto que pesquisadores na área de biologia, de diversos continentes, de diversas universidades no mundo, estão estudando e estudaram alternativas para impedir que os gafanhotos do deserto produzam tanta destruição. Dizimem a alimentação naquelas regiões do planeta que já são tão pobres, onde aproximadamente 150 a 160 mil pessoas morrem por dia de fome. Esses são dados da FAO, que é uma organização internacional que controla os limites da fome no mundo. Você pode acompanhar isso e pesquisar isso pela internet. Então imagine uma praga de gafanhotos. E nós vimos na semana passada que quem dirigia esse exército de gafanhotos era um anjo, uma estrela que havia caído do céu. E o seu nome era Abaddon ou Apolion, no grego e no hebraico, que traduzido significa destruidor, o anjo destruidor. E nós vimos que na 5ª trombeta, esse grande movimento era apenas uma representação da contaminação da fé e da destruição através de guerras, que acontece a partir do momento em que surge a fé muçulmana no mundo, Maomé e as suas crenças, que foram posteriormente registradas no seu livro, o Alcorão, e fizeram com que o Islã se tornasse o segundo grande movimento do mundo, perde apenas para o cristianismo. Se você olha para as estatísticas, nós somos hoje aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo, e nas diferentes crenças da religião cristã, nós temos entre 2,8 e 3 bilhões de seres humanos, 40% da população da Terra.
Mas em segundo lugar, com um número de crentes entre 1,3 bilhões e 1,5 bilhões, estão os muçulmanos. Isso representa um pouco mais que 20% da população desse planeta. Recebendo diariamente orientação dos sinaretes, no alto, sinos, que estão sobre as mesquitas, dizendo: Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. 5 vezes por dia, nesses países muçulmanos, à medida que tocam os sinos, em momentos específicos no dia, as pessoas desses lugares têm que se inclinar e adorar Alá. E você percebe que esse movimento se expande em 150 anos, rapidamente. E onde é que ele se concentra? Exatamente na região geográfica onde estão colocados os gafanhotos do deserto. Deus apenas estava apresentando uma linguagem impressionista. Mas os gafanhotos eram uma representação do Islã, na sua primeira tentativa de dominar o mundo inteiro. Porque o Islã é uma religião missionária. O objetivo deles é fazer adeptos. Mas eles jamais destruíram o povo da Bíblia, o povo do livro, porque eles respeitavam-nos. Porque eles entendem que Alá é o mesmo Deus que havia sido adorado por Abraão. Apenas a forma arábica de pronunciar o nome hebraico do Deus de Israel. Nesse primeiro momento da quinta trombeta, nós estudamos na semana passada que eles avançam até um determinado limite, e então eles param, quando Carlos Martel, o grande general francês, faz com que os exércitos islâmicos recuem da sua investida, de forma que eles são expulsos da Europa e mantêm as suas mesquitas apenas ali na região sul da Espanha. Se você um dia tiver a oportunidade de ir à Europa, vá à Espanha. Você vai ver onde de fato até onde eles subiram. E a partir de que região eles ficaram limitados no seu crescimento e retornaram. Mas o que Deus diz agora na sexta trombeta é que esse movimento retornaria. Veja, o sexto anjo toca a trombeta. E ouvi então, João ouve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Ou seja, durante um certo tempo, alguém impediu que aqueles demônios, aqueles anjos ali, amarrados, que não tinham ação. Isso aqui é uma informação extraordinária de Deus. O inimigo, aquele que se levantou contra Deus e os seus exércitos de demônios, eles não podem fazer tudo o que querem nesse mundo. Eles estão atados pelo poder de Deus. Estão reduzidos a realizarem apenas aquilo que Deus permite. Durante muitos anos, essa crença maometana, ela permaneceu apenas nos lugares em que ela havia expandido no seu primeiro momento, durante a quinta trombeta. Mas quando nós nos aproximamos do ano 1000 anos atrás aproximadamente, eles vêm com uma nova investida. E nesse momento os 4 anjos que representavam esses poderes demoníacos. Por que demoníacos? Porque essa religião surgia no mundo outra vez, tentando dar as suas marradas em todas as direções, avançar no seu número de crentes, exatamente nesse momento da história. Então vamos ver o que aconteceu. Isso é história. Os turcos seljúcidas, eles invadiram o Irã por volta do ano 1000. E eles abraçaram a crença muçulmana. E se tornaram uma das suas tribos, um dos grupos que defendeu com maior rigidez a fé muçulmana. E eles então avançam,
Vamos pensar agora como é que está estrategicamente o mundo colocado. Nós tínhamos a Europa Ocidental, capital Roma. A Igreja Católica comandava toda aquela parte do mundo. Você se lembra que os príncipes dos países, os reis, todos eles, ao receberem a coroa, eles tinham que ser coroados pelo líder maior, a igreja, o Papa. Lembra-se disso? Durante todos os anos da Idade Média, eles tinham que receber a autorização do Papa para subirem ao trono. Basta você estudar isso na história. Mas do outro lado do mundo, havia ainda um remanescente do poder de Roma. Você se lembra que Roma tinha duas capitais. Uma delas era a capital ocidental, Roma. A outra era a capital do Oriente, que era a cidade de Constantinopla. Você se lembra que a pequena vila de Bizâncio, numa das invasões, Constantino anexa essa vila e aquela região ao seu império, e transforma aquela pequena vila de Bizâncio na grande cidade de Constantinopla, a cidade de Constantino. Esse é o nome, Constantinopla, a cidade de Constantino. Que nos nossos dias recebe um novo nome, é a cidade de Istambul, que está ali, na região da Turquia. Depois da queda de Roma, a cidade, que aconteceu aproximadamente entre 376 e 378, o Império Oriental, o Império de Roma ao Oriente, que subsistia ali em Constantinopla, ele vai durar ainda 1000 anos depois da queda de Roma. E ali eles estavam ligados à crença da religião grego-ortodoxa. Mas quando esse grupo de turcos seljúcidas começa a ir para essa região com o objetivo de dominá-la, você vai perceber ali que houve luta durante 500 anos aproximadamente. Até que Constantinopla fosse completamente dominada pelos turcos. E estabelecessem ali a crença muçulmana. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Você já viu, estudamos em momentos anteriores, que a terça parte aqui é apenas um número simbólico representativo. Representa uma determinada porção, uma quantidade de pessoas, numa circunstância específica. E aqui matar a terça parte dos homens tem que ver com a destruição de Constantinopla. Destruir a fé dos crentes ali, aqueles que ainda restavam, que adoravam a Deus na igreja grego-ortodoxa. E então o islamismo seria a religião oficial também na Turquia. Que até esse momento da história não existia. Isso era o Império Romano. Mas a nação turca, em função dessas dominações dos seljúcidas, ela se estabeleceria ali como uma nova e importante nação naquele tempo. Veja só, após destruírem o principal exército bizantino em Manzikert, os turcos assumiram rapidamente o controle da maior parte da Ásia Menor e deram a essa região o nome de Turquia, nome pelo qual ela continua sendo conhecida até o dia de hoje. Os anjos são soltos, os demônios avançam, e eles destroem a terça parte dos homens. Eles destroem a cidade. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo e de jacinto e de enxofre. A Bíblia é tão precisa, Deus é tão preciso na revelação, que ele está falando aqui, na verdade, da forma como os turcos haveriam de dizimar os exércitos que haviam ali em Constantinopla, os exércitos romanos que ainda existiam. Eles usaram o fogo e a pólvora. É o primeiro momento na história que canhões são utilizados. Os europeus não dominavam ainda nenhuma dessas práticas.
Não conheciam absolutamente nada disso, você pode conferir isso nos livros de história. Quem traz essas novas invenções e essa nova metodologia de guerra são os turcos. Aqueles que haviam abraçado a fé de Maomé. Veja, estou lendo um livro chamado Civilização, de um grande escritor inglês contemporâneo nosso. Sabe o que é a história desse livro? Ele quer entender como é que a Europa, que vivia em trevas espirituais, em trevas sob o ponto de vista científico, porque você se lembra que durante a Idade Escura, durante o período de dominação da Europa pela fé católica, cientista nenhum podia sequer propor as suas ideias. Bastava que elas fossem contrárias ao pensamento do clero, e esses homens eram condenados como hereges. Então esses cientistas nem ousavam apresentar muitas vezes seus pontos de vista, com medo da morte. Enquanto isso, do outro lado do mundo, nós temos a fé muçulmana, tentando permitir que a humanidade avançasse do ponto de vista científico. É por isso que nesse momento da história, de 1000 até 1453 depois de Cristo, quando eles chegam para a batalha final, eles conseguem trazer canhões para destruir os muros que protegiam a cidade de Constantinopla. Do outro lado do planeta, os cristãos não sabiam sequer o que era aquilo, não tiveram como lutar contra essas armas. E foram massacrados pelos turcos, que detinham então o poder. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que na Europa a ciência só voltaria a se desenvolver depois que um grande movimento balançasse o planeta. A Reforma. Lutero e outros, estudando a Bíblia, eles percebem que as coisas eram diferentes do que ensinava o alto clero católico. E eles provocam um impacto, um abalo no mundo. Então lá em 1546 aproximadamente, você vê homens como Francis Bacon, aquele que estabeleceu o método científico, se colocarem ao lado da Bíblia, da verdade, da reforma e da ciência. A verdadeira ciência não se contrapõe à fé. Aquilo que eles dizem ser ciência e muitas vezes ensinam nos bancos das escolas aos nossos filhos é mentira. Não é ciência. É suposição, é teoria falsa. Evolucionismo, por exemplo, que é uma teoria com a qual nós temos que às vezes que lidar como se isso fosse verdade, isso jamais foi provado e jamais será provado. Isso é objeto de mentira. Isso nasceu da mente do príncipe das trevas, que não aceita a exaltação do Deus Criador de todas as coisas. E há seres humanos que estão nessa fileira defendendo essas doutrinas de demônios. Então veja, a cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão. Da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Isso porque esses canhões eram puxados por cavalos. Eram muito pesados. Quando eles desciam esses canhões das suas embarcações, dos seus navios, para levar isso até chegar em Constantinopla, em posição de combate para poder atacar os muros e destruí-los, esses canhões extremamente pesados eram puxados por cavalos. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que é o cheiro que nós sentimos da pólvora, certo? Quando você atira um projétil com pólvora, você sente o cheiro de enxofre. Foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca. É como se as balas estivessem saindo da boca dos cavalos, porque na verdade eram eles que puxavam os canhões. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, porque era lá de trás que eles acionavam os canhões. Então, pareciam caudas, porque dali é que saíam, na verdade, as explosões dos projéteis. E isso causava dano.
Com o passar do tempo, os turcos desenvolveram o Império Otomano sobre as ruínas do grande Império Bizantino. Usaram armamentos à base de pólvora, incluíam granadas de mão, morteiros e canhões. Um dos principais ingredientes da pólvora é o enxofre. A pólvora queima-se produzindo grande quantidade de fumaça. Constantinopla possuía sólidos muros de alvenaria. Utilizando maciçamente seus canhões de bronze, os turcos otomanos finalmente conquistaram a cidade em 29 de maio de 1453. E assim mataram o Império Bizantino que sobrevivera por tanto tempo, desde os dias de Constantino. Aqui diz de uma hora, um dia, um mês e um ano, na versão King James. Para nós que estamos habituados a entender profecias, isso é um tempo fácil da gente calcular, né? Uma hora é 1 sobre 24 dias, que representa 15 dias no ano. Um dia representa um ano profeticamente. 30 dias são 30 anos, 360 dias são 360 anos. E quando nós somamos esse período, nós chegamos a incríveis 391 anos e 15 dias, aproximadamente. É surpreendente que de 1453, quando os turcos dominam Constantinopla, até que se completassem o período dos 391 anos, nós chegamos a uma data que já é bastante conhecida sua. Chegamos a 1844. Ou seja, nós chegamos exatamente ao mesmo momento profético que completava o período dos 2.300 dias anos de Daniel 8, 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando eles chegam à dominação em 1453, o Império Otomano era uma ameaça às nações cristãs. Quando nós chegamos ao final desse período, o Império Otomano só permanece subsistindo porque as nações cristãs o auxiliam. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, ou seja, aqueles que não lutaram a luta dentro de Constantinopla, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios. Está vendo o que está dizendo aqui? Que desde o momento em que termina a guerra lá, há muitos homens que continuam sendo adoradores de demônios, mesmo nos nossos dias. Você sabe disso. Cristo já havia nos advertido. Ele diz que em vão o adoram aqueles que se desviam da lei, aqueles que se desviam dos claros e cristalinos ensinamentos da sua palavra. E que ao ensinarem essas fábulas são doutrinas de demônios. E quando nós adoramos e nos submetemos a essas doutrinas de demônios, nós estamos adorando, na verdade, é quem concebe essas doutrinas. Isso é claro assim. Percebe? Quando você adora da forma como Deus determina, você é um adorador de Deus. Mas quando você adora seguindo uma outra sorte de ensinamentos, você está adorando aquele que dá os ensinamentos. E quem dá esses ensinamentos que são contrários à lei de Deus é o demônio. É isso que a Bíblia está dizendo. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nos nossos dias podem até muitas vezes assumir essas formas. Há pessoas, por exemplo, que em diversas crenças religiosas nem cogitam a possibilidade de abandonarem os seus amuletos de proteção, os seus crucifixos, as suas estrelas, que devem ter virtude em si mesma para protegê-los. Não estão dispostos muitas vezes a abandonarem outros deuses que adoram. E que divindades são essas? Cristo diz assim: onde estiver o seu tesouro,
ali estará o seu coração. Há muitas pessoas que estão adorando os seus tesouros, a sua prata, o seu ouro, os seus diplomas, os seus esportes favoritos, tantas coisas que se interpõem entre nós e a adoração do Deus verdadeiro. A linguagem é impressionista, ou seja, o que está escrito ali não significa exatamente o que está escrito ali, mas através daquele ensinamento, nós precisamos olhar além dele, para enxergar o que é que Deus está nos dizendo. Tudo aquilo que esteja impedindo você de adorar o Deus verdadeiro, é na verdade o seu obstáculo, é o seu ídolo, é o seu poste de adoração. Percebe? Essas coisas não podem ouvir, não podem ver, não podem andar. E porque nós nos submetemos a essas divindades, diz a palavra do Senhor, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Poderia passar o próximo para mim? Caiu aqui. A sexta trombeta, portanto, consistiu dos castigos que prosseguiram abatendo-se sobre vastas porções da Ásia, da África e Europa, sob o controle turco-otomano. Mais um. Avança, por favor. E aqui nós concluímos o estudo dessa noite. Então veja, na quinta trombeta, nós tínhamos gafanhotos com aparência de cavalos e caudas de escorpiões. Você se lembra que escorpiões podiam causar dor, mas não podiam matar. E durante os primeiros 5 meses, 150 anos, as grandes incursões normalmente avançaram, mas principalmente fora do domínio dos cristãos. Na África, com as suas crenças afros, as suas adorações à diversidade de divindades. Ali, de fato, o Islã se estabeleceu. Mas quando eles tentaram subir para a Europa, onde havia o cristianismo, dali eles foram repelidos. Então ali eles causaram dor, mas não causaram morte de fato. Período de tempo, 5 meses. Surge do poço do abismo, para onde havia caído a estrela. Recebem autorização para molestar as pessoas. Mas na sexta trombeta, cavalos com aparência de leões e caudas de serpente. Leões falando com autoridade, com poder. Como quando ruge o rei da selva. Aquela região do Império Romano não pôde se deter diante das invasões dos exércitos árabes. Cavalos e caudas de serpente, período de tempo, 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano. Esse é o tempo da dominação deles ali, com autoridade. Ele surge às margens do rio Eufrates, não do poço do abismo. Porque eles estavam contidos. Se você estudar a história, você vai ver que durante centenas de anos, eles começaram ali no ano 1000, você se lembra, os turcos seljúcidas. E eles só vão conseguir, de fato, conquistar Constantinopla 453 anos depois. Eles estavam retidos. Deus não permitiu que eles avançassem. Mas quando se aproxima o momento, e Deus retira a sua proteção, percebe por que é uma trombeta? Advertência? Porque a igreja grego-ortodoxa também mistura água cristalina com água suja. Então Deus retira a sua proteção. E quando isso acontece, o resultado é que Constantinopla também é dominada. Então, nesse momento, eles recebem autorização para matar as pessoas e submetem de forma definitiva o Império Romano. O Império Romano, na sua totalidade, desaparece aqui, em 1453 depois de Cristo. Um império que havia se estabelecido 176 antes de Cristo. Portanto, um império que sobreviveu
ao longo de aproximadamente 1.600 anos. A Bíblia, à medida que Deus vai fincando essas placas ao longo do caminho, ela tem um objetivo, como eu dizia a você. É para que você, olhando para essas coisas, saiba o momento que você está vivendo. E para que nós tiremos uma lição disso. Em todos esses grupos, em todas essas trombetas, como é que elas acontecem de fato? Grupos religiosos que afirmam estar apresentando a vontade de Deus, em determinado momento se corrompem, e Deus então é obrigado a retirar a sua proteção. Como resultado, eles são destruídos. Nas 6 trombetas, em todas elas nós vimos repetir exatamente a mesma cena. Eu quero concluir as palavras dessa noite dizendo a você o seguinte: a luz do Senhor tem sido projetada sobre a sua vida. Se nós nos recusarmos, Pedro já dizia isso, a desprezar tão grande salvação, há de chegar o momento em que Deus não nos poderá proteger. Sabe o que isso significa? Isso é um convite de amor para você. Não desista do Senhor. Permaneça nele, porque estando nele, não é garantia de que você não enfrentará os desertos, os vales de sombra da morte, como dizia Davi, no Salmo 23. Mas a certeza é de que ainda que você esteja no vale de sombra e de morte, ele estenderá a sua mão, e você caminhará com ele em segurança, em certeza. Deus abençoe a sua vida. No próximo final de semana é carnaval. A igreja estará reunida num retiro espiritual fora da cidade. Então nós não teremos no próximo domingo, em benefício daqueles que estarão no acampamento, esse encontro. Mas eu quero te fazer um convite assim muito especial. Nós estamos chegando a um momento, avança um slide, por favor. Mais um. Eu quero estudar com vocês esse slide aqui de forma bem detalhada, no nosso próximo estudo. As igrejas, os selos, as trombetas e o grande conflito. Tudo aquilo que nos foi apresentado na história da revelação do Apocalipse vai na direção dessas setas. E nós estamos chegando agora ao momento que estudaremos aquela seta alaranjada ali. Todas as próximas visões e os acontecimentos próximos, eles têm que ver com aquela pequena seta, nesse curto espaço de tempo. O início do tempo do fim, até o momento final da história, quando Cristo vem. Imagine, se Deus nos advertiu ao longo de toda a história, quantas advertências maiores e mais detalhadas Ele daria a nós que estamos vivendo, exatamente no momento final da história. A revelação do Apocalipse agora ela vai se concentrar exatamente ali, naquela seta laranja. Deus abençoe você e até o primeiro domingo depois do carnaval. Sim. No domingo de carnaval nós teremos um culto aqui, mas como a maior parte possivelmente esteja reunida lá, nós teremos um culto e não seguiremos. Aliás, aqui o Fares está me lembrando. No próximo domingo nós não teremos culto na igreja. Nós teremos um casamento. Então, se você nunca assistiu um casamento na igreja adventista, você está convidado para assistir. E aí no outro domingo nós continuamos com a série do Apocalipse, tá bom? Vamos encerrar o nosso culto então cantando o hino 503. Deixa-me contigo andar. Vamos colocar de pé.
no caminho ao lar de amor. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Tão sozinho andou meu coração, longe dos caminhos teus. Hoje eu canto em minha oração, quero andar contigo, ó Deus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Ah, se o mundo inteiro a meditar no valor real da cruz, logo arrependido vai estar caminhando com Jesus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por termos estado na sua casa nessa noite. É verdade que aqui chegamos trazendo ansiedades a alguns de nós, outros alegrias, outros incertezas, mas enquanto estivemos aqui, nós sentimos a atuação do seu Espírito. Nós percebemos assim que a nossa mente se alargou, no sentido de percebermos essas placas de sinalização. Nós queremos, Pai, estarmos contigo no seu reino de amor. E é por isso que nós pedimos que o Senhor interfira na nossa vida. Nós queremos te pedir a sua proteção sobre todas as pessoas que aqui vieram, que ao serem conduzidas de volta aos seus lares, o Senhor o faça através do seu Espírito e dos seus anjos que os protejam. Que o Senhor permaneça conosco em cada momento dessa semana, até a hora em que voltaremos a esse templo, para outra vez celebrar o seu nome, ó Altíssimo. Nós nos entregamos a Ti, confiados nos méritos do Senhor Jesus. Amém, Senhor.